Olá, seja muito bem-vindo ao THS Cast. Eu sou o Arthur Timóteo, sócio fundador da THS. E do meu lado aqui está o meu sócio. Olá pessoal, meu nome é Tomás. Hoje é o nosso primeiro podcast aqui, THS Cast, e a gente também está com um convidado. Convidado especial, parceiro nosso aqui, né, cliente da casa e parceiro de negócios, né? Evaldo Júnior, um advogado. E se você é advogado também, tem história de advocacia, é empresário, tá? E quer saber como que você pode crescer no seu negócio, né? O seu escritório, parando de depender de indicações, entendendo como que tráfego pago pode impulsionar o seu negócio, com um processo de vendas através da internet, tá? Com muito mais previsibilidade. Nesse podcast, o Evaldo, tá? Nosso parceiro aí que chegou a números bem expressivos, vai compartilhar um pouco da história dele. E, Evaldo, conta pra gente também, né? Um pouquinho aí da sua história, como é que você começou, como é que foi essa jornada também com a TKS, brevemente aí pra gente começar a contextualizar aqui esse bate-papo. Bom, pessoal, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, inaugurando o THS Cast aqui em Belo Horizonte. É uma honra estar aqui fazendo parte desse cenário todo. E a minha vida de advogado começou há 21 anos atrás, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde eu trabalhava com ações de massa e eu trabalhava muito captando clientes de porta em porta para servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul. Então, trabalhava muito com matérias específicas do direito administrativo, e isso fez com que eu começasse a alavancar o escritório sem ter o conhecimento de que tinha possibilidade, naquela época, de investir no digital. Então, muitos dos advogados naquela época trabalhavam desse jeito, e eu fui escalando o meu escritório somente com essas demandas. O meu nicho era totalmente diferente do nicho que eu atuo hoje. Qual que era o nicho? Em Florianópolis, só servidor público. Ações de massa, captação de massa só de servidor público, professor do estado do Rio Grande do Sul, pessoal da Polícia Militar, pessoal da Polícia Civil, né? Processos administrativos e judiciais, onde eles buscavam reajustes salariais de 20 anos, 30 anos atrás, que não eram pagos para eles. Então, a gente trabalhava muito com isso. E eu trabalhei de 2005, logo que eu me formei, já fui aprovado no exame da ordem, até 2017 e 2018, só com essa demanda. Entendi. E depois eu saí do Rio Grande do Sul, fui morar em Florianópolis, abri um escritório em Floripa, e lá eu comecei a entender que tinha um cenário totalmente diferente da realidade que eu vivia no Rio Grande do Sul. E até pra eu entender, quando você sempre quis ser advogado? Sempre quis Sempre ser. quis ser? Não, primeiro quis ser jogador de futebol. Primeiro ponto, né? Sonho todo brasileiro, Todo né? sonho do brasileiro. Goleirão. Tinha altura na época, tinha desenvoltura. Hoje também você tem, né? Hoje ainda tem também. E eu queria ser goleiro de clubes de futebol, só que acabou não dando certo. Aí eu fui encaminhado para a área do direito, a área do direito que eu sempre quis, né? Na falta do futebol, e o meu pai, que me incentivou também a atuar na área do direito, porque ele viu que ali naquele caminho eu tinha um futuro bem promissor. Entendi. E quando você saiu da faculdade, assim, qual que foi o próximo passo? Você já foi para um escritório, já começou a tentar empreender? Eu trabalhava com meu pai nessa época, Seu né? pai, Em entendi. de 95 até 2005, mais ou menos, eu trabalhei com meu pai dentro de um cartório, né? Registro civil e tabelionato. E teve, eu imagino que começou a surgir a parte de imobiliário, né? Exatamente. Então, nesse período que eu trabalhei com ele, eu atendia muito o público, entendia as demandas do público em relação a registro de imóveis, a documentos de escritura pública, matrícula de registro de imóveis. Todo aquele cenário que eu vivo hoje, eu vivenciei do outro lado do balcão. Então, isso fez com que eu enveredasse para o direito. Me formei, entrei para a faculdade em 2005 eu me formei, e logo que eu me formei eu já fiz o exame da ordem, já saí advogando, e automaticamente eu saí do cartório onde eu trabalhava com meu pai para eu seguir a minha carreira de advogado. Entendi. Isso já faz 21 anos. Perfeito. 21 anos. E quando você saiu da faculdade, como é que foi, né? Você se tornou advogado de fato, e a gente vai falar muito aqui nesse podcast. Cara, como é que foi a questão, né? Depois que você parou de trabalhar com seu pai ali, começou a focar mais realmente no seu negócio ali, como é que tava essa captação de cliente? Como é que você começou? Foi mais nas indicações, no boca a boca, bateu o sapato? Como é que me conta um pouquinho mais sobre isso aí, cara? Fui a campo. O que eu fiz? Primeiro, eu não tinha... Battlefield, eu falo muito isso no Instagram, campo de batalha. Fui pro campo de batalha. Então, eu não tinha um nicho de mercado específico. Então, a minha sogra, que é professora do estado, hoje está aposentada do Rio Grande do Sul, ela me disse que eu tinha uma oportunidade de ganhar dinheiro dentro da advocacia, advogando para professores e servidores do estado do Rio Grande do Sul em geral. Porque tinha uma política salarial naquela época que não era paga para os servidores públicos e que eles estavam buscando isso há anos.
e que tinha muitos clientes que ainda não tinham processos em andamento para poder buscar esses valores retroativos. Então, eu comecei a estudar esse assunto, busquei jurisprudência no Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul sobre isso e fui à luta. Aí começa o que a gente fala hoje, né? A questão da quebra a quebra de crenças, a quebra de objeções, crenças limitantes ali, prova social para as pessoas poderem entender que aquilo ali realmente vai dar resultado para elas, vai dar um resultado positivo lá no final. Então, as pessoas no início começaram a desconfiar, será que vai dar certo? Tu já ganhou algum processo nesse sentido? Como é que foi a experiência com esse outro cliente? Então, eu já saía à luta. Na época, eu tinha um Escort Guia 95 verde, que no Rio Grande do Sul, não sei se aqui em Belo Horizonte chamava de sapinho. Sapinho? É, um Escort sapinho. Legal. Meu pai teve Escort. Ah, é? Pois é, então. Eu tinha um Escort sapinho que eu dividia com a minha esposa, porque a minha esposa também era professora, então quando ela não dava aula, eu pegava o carro e saía para captar clientes. Só que eu ia de porta em porta. Eu pegava uma pastinha, meu terno e minha gravata surrado, meus sapatos quase sem sola, e ia para a região ali de Pelotas, Rio Grande, tudo no sul do Rio Grande do Sul. Sim. Piratini, São Lourenço do Sul, toda a região sul do Rio Grande do Sul, eu captava clientes. Porto Alegre também eu ia bastante. E eu ia de porta em porta conversar com professores na hora do recreio, me receber com um cafezinho, me receber com bolachinha, água e sal, para eu poder explicar para eles o que estava acontecendo e qual o direito que eles tinham naquela época. E eu já ia com várias procurações em branco e contrato de honorários em branco que eu preenchia caneta na hora. Porque eu só pedia o contra-cheque deles e o documento de identidade, que já era o suficiente para eu poder entrar com o processo, porque eu sabia que o processo era garantia de resultado lá no final. Entendi. Podia levar 2, 3, 4 anos, mas eu sabia que lá no final ia dar certo. Então, eu confiando nisso, eu fui de porta em porta e eu andava de ônibus, eu andava em estrada de chão. Eu imagino que não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Nenhum tipo de tecnologia hoje, eu usava cartão de telefone no orelhão para ligar para o colégio para saber se a professora tal estava me esperando lá. Então tudo isso era muito arcaico, vamos dizer assim. Mas já era uma boa sacada, né? Que você já levava o documento já bem encaminhado e a pessoa tinha que só assinar praticamente. Exato. Eu já ia com a jurisprudência, com a decisão favorável, já ia com a procuração em branco, com o contrato de honorários, só precisava do contra-cheque da pessoa e dos documentos pessoais dela para poder entrar com e teve com sucesso o processo. nesse Era copia e cola. Eu fazia 400, 500, 600 clientes em um mês. Caramba. Só para vocês terem uma ideia de quanta gente necessitava de um advogado para poder atuar e representar esses clientes para poder receber lá no final. Isso é outbound, hein? Isso é outbound. E esse, querendo ou não, também, esse nicho, né, de professor acaba que comenta com a classe em si, né? Então, na escola comentavam com o outro, então você pegava um cliente, acabava que poderia indicar muitos outros também, né? Isso, exatamente. Eu pegava 5... E aí, daqui a pouco estavam me ligando, Evaldo, preciso que tu volte aqui, porque tem mais 5 aqui que não estavam aqui quando tu tava e querem fazer a procuração para entrar com o processo. E eu ia, cara. Eu gastava eu paguei muito para trabalhar. Eu gastava muito do meu bolso para poder ir nas escolas, atender essas pessoas e depois eu só voltava para... Nessa época já calculava o CAC ou não? Eu não tinha nem ideia. Eu sabia que eu estava fazendo isso, mas eu não sabia a ideia. Eu não sabia que existia um CAC. Eu não sabia que era outro tipo de época. Acesso à informação. E faz 20 anos, ó. Sim. 20 anos totalmente atrás. diferente. Então, eu tô mais enchendo o saco. Sim, mas eu tinha tudo isso já, mas eu não sabia que eu estava praticando isso, né? Então, eu fazia isso e eu fazia de coração, porque eu sabia que lá na frente, 5, 6 anos depois, ia dar resultado. Plantando para conseguir colher, né? Exatamente. Então, eu levei mais ou menos uns... Isso foi em 2005 que eu comecei, tá? Lá por 2011, 2012, começou a dar resultado. Entendi. Que os honorários começaram a entrar. 7 anos aí de mais ou menos caminhada, né? Então tem que plantar mesmo, não tem jeito, cara. E qual que foi a sua virada de chave assim? Agora eu vou migrar um pouco mais para a parte imobiliária. Teve essa virada de chave ou foi algo gradual? Que foi surgindo a oportunidade, você falou assim, opa, acho que eu posso seguir mais para essa demanda do que às vezes essa de processo administrativo como todo. Boa pergunta, Tomás. O que acontece? Quando a gente começa a trabalhar num nicho específico de mercado, obviamente que esporadicamente vem outras demandas, além daquilo que tu está especializando. Então vem a demanda de uso capião, vem a demanda de pensão alimentícia, então a gente pegava algo por fora também para poder complementar aquela operação. Isso começou a me chamar a atenção lá por 2016, 2017, a questão da uso capião. Quando eu estava saindo de Pelotas para ir para Florianópolis.
Alguns processos de uso capião eu comecei a ajuizar. E eu levei isso para Santa Catarina. Porque, para vocês terem uma ideia, a ilha de Santa Catarina, onde fica localizada Florianópolis, tem vários terrenos, vários imóveis irregulares. Então, as pessoas constroem sem autorização da prefeitura, sem habite-se, sem respeito ao plano diretor da cidade. Até no tráfego pago, a gente vê a região de Itapema, Navegantes, toda aquela região ali, a gente vê que tem muita procura, muita demanda. Exato, e hoje tem muito investimento, né? A gente vai chegar um pouco lá. Até o Neymar está investindo na Tem região, Porto né? Belo, que é perto de Itapema, ele está muito investindo no Neymar Junior Experience. É um lote enorme de terras, assim, que ele vai construir uma Smart City lá naquele local. E fica bem pertinho de Florianópolis, fica a 40, 50 quilômetros. Entendi. Então, eu comecei a migrar para essa demanda, porque eu via que ali eu tinha um resultado que era quase que certo. Então, eu só precisava estudar mais o mercado para eu poder entender qual a estratégia que eu tinha que adotar. Mas, para isso, eu também estava no analógico. Eu precisava de clientes qualificados. Então, eu fui em algumas imobiliárias até para entender qual a demanda desses corretores, se precisavam de advogados para poder atuar nessa área ou não. Muitos fecharam a porta, porque lá no sul do país o pessoal é muito fechado, é muito bairrista. Então, eles só confiam na gente deles. E como eu estava saindo do Rio Grande do Sul e estava indo para um outro estado, eu enfrentei essa barreira no início. Mas depois, com o tempo, eu vi que as portas começaram a se abrir para esse nicho de mercado que é o direito imobiliário, onde eu atuo hoje. Mas, para isso, eu precisei entender que eu precisava de algo mais para eu poder captar clientes e não ter que caminhar tanto para buscar esses clientes. Aí, a minha virada de chave foi lá por 2020, um pouquinho antes da pandemia, 2020, por ali, que eu comecei a entender o marketing digital no jurídico. Isso aí foi que ano, mais ou menos? 2020 e 2021. 2021. Eu comecei a estudar sobre isso. Até para contextualizar aqui, quando o Evaldo tá falando sobre ir atrás dos clientes, né? E bater sapato, né? Pegar o carro, ir embora. E quando eu falei com o Tomás, né? Isso que é outbound. Né? Até para o pessoal conseguir contextualizar o que é outbound, né? Dentro do contexto de um comercial, né? Até para o pessoal, o público saber também. Hoje eu sou diretor comercial na THS. E o outbound, basicamente, são vendas externas. São vendas que você tem que ir atrás do cliente, seja pegando o carro, seguindo o cliente, seja fazendo ligação fria, pegando uma lista, ligando para essas pessoas. Então, isso é o outbound. São vendas que você tem que ir atrás do cliente. E a gente trabalha hoje, né, inclusive com o Evaldo no escritório, a nossa especialidade, são as vendas do inbound. Então, o inbound é quando a gente faz, por exemplo, o tráfego pago, que é um anúncio, né? Essa pessoa clica nesse anúncio, você preenche o formulário ou entra em contato com você. Então, basicamente, essa pessoa levantou a mão e falou, quero ser atendida. Isso é o inbound. Então, naquela época, obviamente, às vezes não tinha essas nomenclaturas, esse acesso à informação não era tão fácil, mas hoje a gente tem muito essa divisão. E a gente vai começar a entender com o Evaldo agora, né, em 2020 ali, 2022, quando ele começou a descobrir o digital, porque o digital é onde a gente começa a trabalhar mais forte a questão do inbound, pessoas conseguirem chegar até você e você faz vendas às vezes internas, né? Só para o computador, reuniões online, né? Depois principalmente a pandemia digitalizou completamente, a advocacia mudou, a advocacia como ela existia também, então aquela papelada, as audiências todas virtuais basicamente hoje, e fora a questão do inbound. Então 2020, 2022 ele começou a ter esse start. E como é que foi esse start? Você viu um anúncio, alguém comentou contigo, um colega ali começou a investir, como é que foi de fato esse conhecimento do digital? Eu comecei a buscar informações no Instagram sobre o marketing digital no meio jurídico, né? E encontrei esqueci o nome do cara. É mentor? É o Euro Júnior. Sim. Tá? Comecei a buscar informações sobre o que ele estava aplicando, o que ele estava ensinando. Eu entendi que ele estava migrando da parte operacional e da parte estratégica do escritório dele para a parte educacional. E ele começava a ensinar os advogados a se posicionarem digitalmente. Excelente. E a se tornarem vendedores. O ponto era justamente esse. Se tornar vendedores e sair daquela caixa onde o advogado se soca dentro do escritório para trabalhar no operacional, porque a cada minuto que ele passa no operacional é um cliente ou dois clientes a menos que ele consegue fechar negócio. Perfeito. Então, eu precisava disso. Eu estava enfiado no operacional. Eu só tinha uma pessoa trabalhando comigo naquela época e eu mesmo criei as campanhas dentro do Google Ads para eu operacional. Mais operacional, mas mais tempo eu estava perdendo ali. Cara, a gente conversa muito sobre isso. Era um time de um jogador só, né? A gente brinca, né? Exato, você é atacante, é o zagueiro, é o lateral, que tem que cobrir ali o gol também. Exatamente. E a gente conversa muito sobre isso. O maior desafio do empresário hoje, cara, e a gente passa por isso também, né, Tomás? Exato. E com certeza você até hoje, Evaldo, mesmo que a gente está estruturando tudo também, crescendo cada vez mais, né? Ambas as companhias, mas
O maior desafio nosso é conseguir sair cada vez mais do operacional e ficar na parte estratégica. Então, para isso, a gente tem que conseguir formar equipe, formar líder, também para conseguir de fato sair. Então, hoje também eu faço reuniões, faço consultorias, o Tomás também está muito envolvido ainda, sendo head operacional hoje, né, de toda a companhia. Ele está envolvido em muitos projetos operacionais e a gente tem muita dificuldade, porque realmente é muita demanda. Então, isso vira um jogo, inclusive, né? Quando você consegue entender que você precisa priorizar, né, a questão estratégica do negócio. E até estava conversando hoje com você mais cedo, a gente saiu para almoçar, né, que há muita diferença muito grande, né, cara, eu até falo isso muito na empresa, nas consultorias que a gente faz. Uma característica dos advogados que mais crescem com a gente é o cara que ele tem um perfil mais de empresário, né? Exato. Ele não é um advogado ali que tá focado só ali. Ele já tem uma cabeça mais de, vou contratar, vou delegar, vou criar processos para conseguir, de fato, né, crescer e sair do operacional. Porque senão é aquilo, cara. É o que você falou. O cara fica ali fazendo audiência, fazendo petição, e ele não para de prospectar. E o que acontece? Ele vai ficar sempre naquela. Então, se ele não entender que ele precisa de priorizar a questão de captação, a questão do comercial, realmente não vai ter jeito. Sim, eu tive que aprender isso a duras penas, porque eu precisava entender o meu processo operacional dentro do escritório para eu poder delegar essas atividades para outras pessoas, outros advogados associados. Então, eu preferi entender o marketing jurídico, o digital dentro do escritório, como o advogado deve se posicionar para eu depois delegar isso com propriedade. Então, eu tive mais ou menos 1 ano fazendo esse curso para entender, para criar as campanhas dentro do Google Ads. E aí você já começou você criando? Eu criei, eu pagava as campanhas ali, eu mesmo gerava o lead, né, e tudo, e eles começaram a cair. Só que, claro, isso precisa de constância. Porque alinhado a isso... Tempo, né? Tempo. E dedicação. Eu precisava pressionar. Mais operacional. Eu precisava fazer um recurso, eu precisava atender uma pessoa que chegava no escritório, eu precisava sair para fazer qualquer outra coisa na rua, porque eu também tenho minha vida particular. E isso virou uma bola de neve, eu não conseguia mais saber quem eu era. E eu precisava resolver isso de uma outra maneira. Aí eu comecei a buscar empresas... que trabalhassem nessa gestão de tráfego pago para poder me auxiliar nessa questão que estava tomando muito meu tempo. E aí eu encontrei uma empresa na época, que eu não vou citar o nome aqui, e que eu... Até te perguntar, quantas empresas você passou até chegar na THS? Né? Uma. A gente tá... Uma empresa. Eu comecei as campanhas sozinho, para poder entender como é que funcionava. Entendi. Aí eu vi que precisava de mais braço. Depois aí eu contratei essa empresa. Fiquei com eles durante 1 ano, mais ou menos. E aí... Paramos porque o nicho que eu estava atuando, que era o direito bancário naquela época, não estava dando certo, não estava me dando um retorno. Google ou Meta? O Google. Também. Era no Google. Era nos dois, na verdade. Era no Ads e no Meta. E aí não estava dando certo, era muita recorrência e pouco resultado. Perfeito. Vou dar uma parada. Mas em continuidade, em paralelo a isso, eu tinha outros ativos no Rio Grande do Sul, outros processos no Rio Grande do Sul, que eu estava recebendo os meus ativos ali. Então, era o que estava me sustentando até eu poder tomar um passo maior. Isso de indicação ou já, por exemplo, empresas? Já consolidado, de processos que já estavam, já tinham sido ajuizados no Rio Grande do Sul, só que estavam demorando muito para sair o resultado, e quando saiu o resultado foi na hora da pandemia, que tudo parou, que ninguém podia sair de casa, que ninguém podia trabalhar, e o advogado foi o que mais sofreu, porque ele dependia de honorários, de alvará de honorários dentro do fórum. O fórum parado, judiciário parado, não tinha funcionário trabalhando no judiciário, os funcionários estavam trabalhando em casa. Entendi. Então, a demora por si só já era grande. Com a pandemia, a demora era muito maior para poder sair um alvará. Na pandemia também, o contato das pessoas era menor. Então, aquela questão de indicação, hoje a dor do maiores, advocacias, dos escritórios, assim, é depender apenas de indicação, né, Arthur? Então, hoje a gente vê que o que fomentou muito a advocacia foi a indicação, mas a gente sabe que tem meses que podem ser muito positivos e tem meses também que não pode surgir nada. Então, essa captação que o Arthur explicou sobre outbound e o inbound a gente já consegue ter previsibilidade na geração de demanda, potenciais clientes para gerar ali contratos fechados para advocacia. O outbound é muito bom. A gente pode também, sim, a partir do inbound ali, um contrato que veio do inbound, também fomentar uma indicação, né? A gente estava até comentando hoje mais cedo, né? A bola de neve que pode gerar, mas os advogados que mais sofrem aqueles que só dependem de indicação. O problema das indicações, né? Assim, não é que a gente está falando mal das indicações, não é isso? A gente também fecha muito contrato por indicação, cara. O problema das indicações, né, que o advogado, o escritório de advocacia, ele tem que entender, é que ele não tem controle.
Não. Você não sabe, pô. Não tem Imprevisibilidade. Ele pode ter uma média ali, Exato. mas ele não tem controle. E outra, Exato. né? Além de você não ter controle, você gera uma insegurança muito forte, porque a certeza que a gente tem é que os boletos não vão parar de chegar. Né? Você fala muito isso. Exato. E, cara, e não somente isso, né? Como você não tem controle, cara, isso vai tirar insegurança e você vai ter um teto. Você pode ter certeza, eu sempre falo isso, né? Eu faço muitas consultorias, né? Então, o cara, ele tá ali nos 20, nos 30K, às vezes 15, e ele tá ali há 10 anos, há 15 anos, há 5 anos que seja. E não quebra E aquele padrão. ele não consegue, porque as indicações, por mais que você tente se movimentar, o quê? Fazer networking, buscar parcerias com imobiliários, né? No direito imobiliário. Exato. Você tenta se movimentar, cara, é muito difícil, às vezes, você conseguir romper esse teto com as indicações. Então, o que a gente precisa de fazer? Lateralizar os canais de aquisição. Então, eu falo muito isso, cara. Hoje, dentro de uma estrutura, né, digital, de um escritório de advocacia, a gente consegue implementar até 7 novos canais, né? Seja um tráfego pago no Google, no Meta, um posicionamento, né? Criar um processo de indicação estruturada dentro do escritório, né? Google Meu Negócio. Toda essa questão. Google Meu Negócio, todos os processos que a gente vai estruturando. Então, você chegou, teve essa empresa, depois fez a reunião comigo, inclusive, né? Dia 27 de maio de 2025, né? Exato. Hoje a gente tá aqui, que hoje é que dia? Nem sei. Hoje são 25... Hoje é 25 de abril, né, cara? Então, cerca de 10 meses de parceria. 11 E, cara, meses. quais 11 foram, meses, assim... né? Eu lembro que quando você Exato. chegou... Eu lembro quando você chegou na reunião, que a gente fez a nossa primeira consultoria, tá até a gravação, eu te mandei uma foto outro dia, né, da primeira reunião. Isso. A gente fez a consultoria e, cara, o que mudou, assim, que você sentiu de diferença da THS, né, na questão de atendimento, de performance? O pessoal fala muito também, a gente escuta alguns feedbacks, né, que a gente se preocupa muito com o resultado e, de fato, porque... Claro. Querendo ou não, né, Tomás? O nosso resultado é o resultado do cliente. A gente fala sempre que uma parceria, para ser de longo prazo, tem que ser bom para ambos os lados, né? Com Então, certeza. o resultado do nosso parceiro também mantém ele com a gente. Então, a ideia do projeto é sim ter resultado. Porque é isso que mantém e isso que também faz com que a parceria seja de longo prazo. Sim. E o que você sentiu de diferença, assim, cara? Quando a gente iniciou essa parceria, quando você estava tocando as campanhas sozinho também, teve uma outra experiência, mas o que você sentiu mais de diferença, seja no atendimento, seja na performance, às vezes no atendimento no geral, assim? O que você tem para dizer um pouco pra gente? Tentar até entender também, né? Receber um feedback aqui ao vivo. Não, perfeito. Não, eu entendia que precisava de uma empresa que abraçasse a causa, tá? A minha causa, e que não largasse da minha mão no caminho. Esse é o ponto que eu estava buscando. E pela experiência que eu comecei a adquirir nesse meio digital, eu comecei a buscar parceiros para isso. E aí no Instagram mesmo eu encontrei vocês e aí... Através de tráfego pago. Tráfego Através de pago. tráfego pago. Exatamente. Provando do próprio veneno, né? Exatamente. Então, até essa parceria nossa, né? Sim, exato. Eu falo muito isso. Da mesma forma que a THS hoje, né? A gente investe aí muito em mídia, a gente gera, né? Obviamente, demanda para o nosso comercial. O mesmo processo, obviamente, adaptado, seguindo o provimento do AB 205 de 2021, que foi o provimento que regulamentou o marketing e a publicidade para os Exato. escritórios, a gente aplica, né? Para todos os nossos parceiros, para o Evaldo, né? 10 meses de parceria. E pode continuar falando um pouco mais dessa questão de diferença, assim. Seja, quando você está fazendo no Meta, por exemplo, ali, não, era bancário. Era bancário. Era bancário Google e Meta. Isso. E foi a primeira vez que você fez imobiliário, foi com a gente? Foi com vocês. Foi com a gente. Não foi com mais ninguém. Entendi. Foi com vocês. Aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar outras coisas além do direito para eu poder entender o ser humano. A demanda, a dor dele. Nada técnico, jurídico. Era uma questão mais de filosofia de vida, comportamento humano, coisas que transcendem o direito. Livros sobre empresários, pensar como empresário, treinar o teu subconsciente para poder O trazer... mindset, né? O famoso mindset, né? Mudar... Crenças limitantes. Isso, exatamente. Quebrar essas crenças, entender mais o ser humano, como eu estava conversando naquela hora no almoço, sobre buscar o resultado, né? Que era o mais importante. Além do dinheiro, obviamente, que isso que é o que vai pagar os boletos do escritório. Exatamente. Eu tenho vários patrões dentro do meu escritório e que todos eles têm que, né, ter o seu resultado positivo ali dentro do meu escritório, mas o advogado ele precisa pagar os boletos dele, mas ele precisa também pensar como empresário. Né? Então, nesse período que eu saí dessa outra empresa, que eu atuava como direito bancário, dei uma pausa, comecei a procurar e encontrei vocês no nicho do direito imobiliário, eu já estava pensando como empresário. Eu não estava mais pensando como advogado, porque eu já tinha uma colega que estava de associada, está até hoje comigo como associada, e que eu delego esses assuntos do direito imobiliário para ela. Então, eu comecei a sair do operacional, entrar no estratégico, e aí eu encontrei vocês. Perfeito.
No dia 27 de maio fizemos aquela reunião, Exatamente. batemos o martelo, que foi numa quinta ou numa Não, sexta-feira. bateu matando no mesmo dia. No mesmo dia. É porque tem que fechar final em de carro, tarde. tem que fechar em carro. Eu falo isso lá. E aí fechamos, e aí já começamos a interação ali sobre as demandas do escritório, e aí as campanhas já começaram a ser lançadas no Google, e aí eu meio que ansioso, querendo um resultado, Exato. só que eu puxei um pouco o meu freio de mão, porque eu precisava entender o processo, porque eu sabia que não era do dia para a noite, eu precisava entender o processo para eu entender que, opa, eu preciso passar pelo deserto, para eu depois chegar no pico da montanha. E para eu chegar no pico da montanha, eu tinha que respeitar tempo, que não era o meu tempo, era o tempo de Deus, o tempo das pessoas entenderem o que estava acontecendo e como que eu poderia ajudá-las nesse sentido. E isso levou mais ou menos um mês, que nós começamos ali entre final de maio até final de junho, início de julho. Aí as coisas começaram a mudar. Virada de chave. Segundo semestre de 2025, a coisa começou a mudar. Dia 13 de julho entrou um cliente maravilhoso para dentro do escritório, que até hoje está comigo e que está trazendo outras demandas também para dentro do escritório, para Excelente. além daquilo que ele me procurou lá no início de julho. E isso começou a mudar a vida para mim de uma maneira muito interessante. E é isso que o pessoal não entende também, né? Às vezes o pessoal, eles querem que o tráfego pago gere resultado imediato. Lucro imediato, lucro imediato. Só que o ponto é que eu falo muito isso, tá? Que o cara que é empresário, né? Que tem um pensamento já de empresário, que começa a ter essa visão, se você investe, supondo, eu vou até te perguntar quanto que você começou a investir, que o pessoal tem muita essa dúvida, né? Ah, será que tem que investir muito? É só para grandes exato. empresas? Não é. Vamos falar um pouco sobre isso. Mas, cara, assim, se pegar um cenário, tá? No setor de advocacia, que às vezes investiu ali, vou colocar um valor alto, mediano ali, 20 mil reais em mídia, e voltou 20 mil. Isso será que é positivo ou negativo para o escritório, né? O pessoal tem que se perguntar. Cara, seguinte... obviamente não é o melhor cenário do mundo, que a gente consegue gerar lucro ali, obviamente com tráfego, ele gera muito lucro. Só que, cara, qual que é o principal canal de aquisição dos escritórios advogados nos últimos anos? Boca a boca, né? Relacionamento e indicação. Exato. Então, quando você está aumentando a sua base de clientes, o que isso vai te gerar? Vai alimentar todo o ecossistema, que é o que o Evaldo acabou de falar. Então, chegou um cliente e esse cliente até hoje, né, me gera vários novos contratos. Então, tem que ter o pensamento de empresário que mesmo se você empatar ali, você está aumentando a sua base, o seu reconhecimento, a sua visibilidade, né, todo o seu networking. Então, tem que ter esse pensamento também, porque esses novos leads que se convertem, basicamente, vão gerar as indicações e, inclusive, tem que ser um processo do escritório, da companhia, né, de fomentar a questão das indicações. E até falando da questão de investimento aí, quanto que você começou a investir, você lembra? A gente tem esses dados aí, né? A gente pode falar. Sim, se não me engano, salvo engano, tá? Eu posso estar errado, acho que foi em torno de 500 reais. Não, acho que foi R$1.500 por mês, era 1.500, mais ou menos isso, tá? Que eu comecei a investir. Sim. Aí, claro, oscilava. Eu investia meses, menos no mês, investia mais no outro, dependendo dos clientes que eu fechava dentro do escritório, né? Se os contratos eram bons, eram maiores, eu investia mais, ou se não, menos. Mas a base, o mínimo ali era R$1.500 para poder gerar esses leads. E R$1.500 investido no mês, né? Depois de 10 meses aí, mais de 7 dígitos faturados, né? Com clientes que acharam o Evaldo, né? Através da internet, leads, né? Então, cara... O pessoal tem que quebrar essa objeção, né, Tomás? Detalhe, menos de um salário mínimo que você está investindo em tráfego pago ali nos anúncios para ter esse retorno. Então, a gente fala sobre essa possibilidade de investir, tanto o escritório ali que já tem consolidação, já tem a questão de uma clientela, né? Mas também o recém-informado aqui que já está 2, 3 anos, está querendo criar a clientela ali. Então, é muito possível a todos. E a barreira de entrada é muito baixa. Exato. Igual a gente estava conversando também quando a gente chegou aqui, o Evaldo tá conhecendo o Belo Horizonte, né? Ela veio lá de Floripa, e a gente estava falando de imóvel, né? Ele tá perguntando, mas metro quadrado aqui é muito caro, mas a gente estava conversando esse contexto de imóvel. Cara, o empresário tem que entender também que é o seguinte, vai abrir um comércio físico, vai abrir um empreendimentozinho ali, pô, menos de 100 mil reais, 100, A placa, 200, quanto custa uma placa? Quanto custa um outdoor, né, que a gente fala ali a questão, uma fachada, né, que o pessoal fala. Cara, pra caramba, ar-condicionado, mesa, cadeira, cara, é muito mais dinheiro. Agora o digital não, né? O digital, 1.000 e pouquinho por mês ali, pagar uma assessoria e tal, especializada, lógico, uma assessoria boa, né, tem que ser o pessoal que também se preocupa. Que dá resultado, entende, né? Que dá resultado, que entende do negócio. Mas então a barreira de entrada é muito baixa, cara. E é isso que os escritórios têm que ver, que tem que entender. A gente fala, R$1.500, não, R$1.500 é muito dinheiro. Gente, R$1.500 é muito dinheiro para um empresário, aí tá tendo um pensamento de quê? Às vezes de um centralizado de advogado, que não tá pensando no negócio, é investimento, não é pensamento custo. de escassez, né? É investimento, né, Evaldo? E o pessoal não entende, acha que é custo, que o marketing é custo. Exato. O cara quer cortar várias coisas do escritório e vai no marketing. O Eu marketing tinha, esse gera pensamento, demanda, pô. eu tinha esse pensamento antes de começar no digital, que para mim era custo. Mas quando eu comecei a ver que os clientes começaram a entrar no CTA ali, direto no WhatsApp, pô, tá dando resultado. Eu existo.
eu estou aparecendo, eu estou no digital, as pessoas estão me encontrando aqui. Claro que eu tinha que quebrar algumas crenças. Ah, mas será que tu é advogado mesmo? Ah, será que não é um golpista? Porque agora tem o golpe do falso advogado direto. Sim. Ah, então tá, então me manda uma foto. Ah, me manda a tua OAB. Qual é o número da tua OAB? Tira uma foto do teu escritório para ver se tu tem espaço físico ou não. Ou me faz uma chamada de vídeo. Aí eu não me ofendo. Eu sei que tem pessoas de idade que não estão acostumadas com isso. E eu precisava fazer isso para elas entenderem que o lead da internet não é indicação, né? Não Porque é. Alguém que te indicou, na verdade, alguém já vendeu. Isso. Né? Então, o cara que chegou na internet, ele não te conhece, ele acabou de clicar no anúncio, caiu de paraquedas ali, levantou a mão, beleza. Exato. Mas então, o que a gente tem que fazer? No comercial, em toda a estrutura também que a gente tem que criar de posicionamento, trazer essa questão de autoridade, de confiança, para conseguir, de fato, ter um processo, chegar nesse cliente para você e converter. É muito que a gente fala, né? Não é somente tráfego pago também, né, Evaldo? Tem a parte comercial de você entender esse jogo, quebra de objeção, prova social, levantar autoridade, né? Cara, massa demais. Então, teve esse processo aí com a THS, né? A gente tá aí 10 meses, mais de 7 dígitos faturados, começou com investimento ali pequeno. A gente pode até falar sobre também a parte comercial, né? O Arthur que vai gostar bastante, sei que o Evaldo também gosta bastante sobre isso. A importância de ter um comercial bem alinhado. Saber fazer essa quebra de objeções, a pessoa tem segurança ali, saber como conduzir uma reunião. A parte do CRM também, muitos ali vão falar, o que é CRM? A resposta que a gente mais ouve, qual que é? Conselho Regional de Medicina. Já fiz mais de 500 consultorias. Quando eu vou apresentar o CRM, o pessoal fala, o que é isso? Conselho Regional de Medicina? Eu falo, não, cara, nem isso. E nada mais é que uma gestão comercial, né? Imagina você ter 50 potenciais clientes todos ali o mês no seu WhatsApp. Como que você vai fazer essa questão de lidar ali? Vai ser muito desafiador. Então, a gente tem um CRM hoje, a THS oferece para todos os parceiros um CRM, onde consegue fazer a gestão comercial, né? De entender qual que é a etapa que esse potencial cliente está, desde que ele chegou, se ele tem qualificação, se ele está avançando para uma reunião, se ele está avançando ali, de fato, para o envio de proposta. Eu queria que você compartilhasse com a gente também sobre essa parte comercial, que a gente fez treinamento também, né? Agregar nessa parte comercial, a gente faz também reuniões periódicas. Você compartilhasse com a gente também sobre essa experiência comercial, né? Claro, importante, Tomás. Importante, sim. A venda do advogado, a experiência em vendas, o advogado atual tem que ter. O advogado moderno tem que ter essa experiência, porque não é... Claro que a gestão do tráfego pago, ela ajuda e demais. É mais de 50% do caminho, com certeza. Mas os outros 50% é a expertise do advogado em vendas, porque isso a faculdade não te ensina, tu tem que aprender com o tempo, quebrando a objeção, trazendo o gatilho de urgência, a questão da prova social, que é importante. Spin selling, pesquisem sobre isso, spin selling, né? O que é o spin selling? Exato. Então, a gente precisa ter essas expertises para poder trazer o cliente para o teu lado. Outra coisa, uma dica que é importante para você que é advogado, uma dica que é importantíssima, não entregar todo o ouro na bandeja para o cliente. Não enche ele de informações técnicas e jurídicas. Quanto mais explicação tu der para o cliente, mais tu vai estar afugentando ele do teu real objetivo. Não seja tão técnico, não seja tão jurídico, não traga jurisprudências, artigos, nada disso. Faz a venda, traz a quebra das objeções, entenda de 0 a 10 qual o nível de urgência em ele resolver aquele problema. Qual o resultado que ele gostaria de ter com o nosso escritório caso ele feche um contrato conosco. E outra, né, Evaldo? Não tenta vender pelo WhatsApp, né, cara? Não Principalmente para lead, você não vende. Proposta pelo WhatsApp. O WhatsApp não é um canal de venda, né? A venda acontece na consulta. Exato. Até porque a pessoa está vendo preço e não valor. Então a gente fala muito isso na empresa com nossos parceiros. Não fechar contrato pelo WhatsApp, traz a informação para o cliente, mas para aprofundar o que ele realmente precisa, marca uma reunião de venda presencial de preferência, para que a gente consiga ali melhorar aquele cliente, entender quais as dúvidas que ainda tem em relação a isso, e se ele não tiver dúvida, apresenta a proposta para ele, e ele, com certeza, ele vai fechar contrato contigo. Isso aí é automático, porque nós estamos aplicando isso. No final de dezembro, novembro mais ou menos, teve um pouco de caída no escritório, retomamos em janeiro, e numa reunião que fizemos aqui entre nós, entendemos que estava faltando algo para poder fechar aquele cliente. O que estava faltando? Evaldo, reunião de venda. Tu tem que fazer reunião, cara. Exato. Tu tem que fazer reunião presencial para poder bater martelo com esse pessoal. E assim, o pessoal deve estar ouvindo o Evaldo falar, né? Nossa, mas é muito complexo, né? Cara, não é. Porque tudo isso que o Evaldo falou, de quebra de objeção, de levar a pessoa, né? Conduzir essa pessoa para uma reunião de venda, que a gente não vai falar que é uma reunião de venda para o cliente, óbvio, né? É uma consultoria, mas isso tudo é processo.
processo comercial, né? Então, a gente estrutura processos comerciais dentro de um CRM, até explicar um pouco o que é CRM pro pessoal. É quando a gente investe em tráfego, vai gerar muita demanda, né? Contatos ali no WhatsApp, que são os leads, e você não consegue ter controle, principalmente dependendo do nível de investimento que você tem, atender todo mundo usando somente a ferramenta aqui do WhatsApp. Então, o CRM é um sistema, pode ser uma planilha no Excel também, que você pode ir lá registrando, é claro que planilha dá mais trabalho, mas é para você conseguir olhar para esse CRM, para esse sistema, e saber exatamente o que o tráfego pago está te gerando, quais clientes você deixou de atender, não deixou de atender, quantas propostas você enviou, quantos fechamentos de contrato, e é muito difícil, tá? Conseguir ter um trabalho, investir em tráfego, de forma consistente, tendo resultados consistentes, escalar, obviamente, tá? Sem você ter controle de marketing comercial. É muito que a gente fala, marketing comercial, né? Precisam de estar sempre juntos. Não tem como querer colocar mais dinheiro em mídia ou ter muito resultado com mídia se esses pontos aqui não estão bem conectados. E o interessante é que a ferramenta CRM para dentro do meu escritório, ela é fundamental. Porque eu consigo ter o espelho do que está acontecendo no meu dia a dia. Eu consigo saber se aquele cliente que me procurou há 3, 4 meses atrás realmente não quis mais o meu serviço, ou daqui a pouco eu faço um remarketing com ele, busco ele de novo. Olha, naquela época não fazia sentido você continuar conosco, mas hoje, quem sabe, você mudou de ideia. Aconteceu isso comigo no escritório. O poderio financeiro também da pessoa melhorou, exatamente, né? A gente consegue entender qual é o nível social dela ali pelo CRM, porque a gente consegue ver qual o valor do imóvel que ela tem para poder regularizar. Então, já tem uma ideia de quanto que a gente pode precificar de honorários naquele cliente. E o CRM, trago ali as reuniões, o fechamento, tá faltando documentação. Todo o processo que ele precisa de percorrer para se tornar ou não cliente. Exatamente. Né? E aí não se tornou cliente agora, mas beleza, coloca ele no stand-by, entende um pouco desse momento, analisa os dados, né? Então, imagina que o Evaldo tá falando muito do motivo de perda, né? Então, você registra o motivo de perda dos leads que estão chegando, porque às vezes pode ser um impasse do marketing, que às vezes também não tá chegando um lead às vezes muito qualificado, pode ser um impasse do comercial, e dentro dessa estrutura a gente consegue olhar, né? E ser muito mais cirúrgico de onde a gente precisa de ir. Será que é o marketing? Será que é o comercial? Sim. Igual fizemos em janeiro. Cara, é volume de reunião. Até pegando gancho nessa parte das reuniões, né? A gente se reuniu, até mandar um abraço pro Ítalo também, o gestor lá na THS, que participou da reunião. Bad Wolf. E a gente trouxe pro Evaldo que a gente às vezes não precisa investir mais para fechar mais contrato. A gente identificando uma etapa do funil ali que a gente pode estar ajustando, a gente pode estar gerando mais contrato. Então, a gente ajustou isso, né, Evaldo? Exato. A gente melhorou o número de reuniões e com isso gerou mais fechamentos. Então, não necessariamente você, advogado, precisa investir mais no tráfego pago para ter mais fechamentos, mas identificar cada etapa do funil ali. Mas claro, como que você vai identificar sem um CRM? Onde você vai conseguir verificar cada etapa? Então, através do CRM, a gente conseguiu identificar alguns pontos ali para a gente estar ajustando e isso já repercutiu em resultado, que é o mais importante, né? Exatamente. Então, são 3 ferramentas que eu utilizo hoje no escritório. Eu chego no escritório, abro meu notebook e já vou no CRM, já vou no Ads e já vou no Asas. Porque no Asas eu tenho a minha gestão financeira, perfeitamente. No Ads eu sei quais os números também, os clientes que estão me procurando e quais as palavras-chave que eles estão utilizando para me buscar. Perfeito. E o CRM para poder entender tudo isso que o Tomás acabou de nos falar sobre o funil de vendas. Porque no funil de vendas eu consigo entender que aquele cliente não fazia sentido há 5, 6 meses atrás. Vou chamar ele de novo para ver se ele faz sentido hoje. Alguns estão voltando, alguns do ano passado estão voltando com tudo. Jornada de compra. E aí, entender o tempo de compra do cliente. E esse ciclo ele vai se retroalimentando. Com certeza, né? com certeza. Então é importante a gente ter essas ferramentas porque isso faz parte do advogado moderno. Hoje nós não podemos mais trabalhar com a bunda na cadeira. Hoje não podemos mais esperar o cliente bater na nossa porta para poder fechar algum contrato. E a gente tem ferramenta para fazer ele bater na porta. Essa é a verdade. E os acessos não são tão difíceis assim. Com certeza. Não são tão difíceis E uma crença limitante que alguns advogados têm. Será que eu vou fazer follow-up? Arthur, será que eu não estou incomodando ele, não? Vou fazer um follow-up. Cara, não. Quem foi atrás? Quem fez a jornada de procurar você no anúncio ali, um advogado especialista em tal demanda, entrou porventura na landing page ou através de um vídeo ali, entrou através do WhatsApp. Quem foi atrás dele? Foi você, foi o potencial cliente. Então, você não vai estar incomodando, você vai estar seguindo o processo comercial para tornar esse potencial cliente realmente em um cliente. Então, não tem nada disso, né? Às vezes, essa crença limitante pode estar fazendo com que você perca um potencial cliente para o seu concorrente. Exatamente. Até queria te perguntar também, Evaldo. Hoje, cara, mais ou menos, né, uma média. Quanto que você acha que os leads de tráfego pago representam do seu faturamento hoje? Porcentagem? A porcentagem, quase 100%. Quase 100%. Quase 100%. Eu tenho algumas indicações que não fazem parte do tráfego pago, mas são a grande minoria, né? Mas eu diria assim, 95%, 96%. E o nosso, Tomás, e o nosso? É digital. 95% tráfego pago, porque a gente tem controle. A gente tem controle. Então, se a gente colocar mais dinheiro, vai chegar mais demanda. E é muito difícil. Se você tem um escritório hoje, né, uma empresa, uma companhia que
o volume de indicações representa a maior parte do seu faturamento, você tem uma outra... Você está atingindo 10% da sua capacidade. Exatamente. Porque se você implementa uma estrutura comercial, se você implementa uma geração de demanda qualificada previsível, cara, você vai explodir. E detalhe, vou reforçar também, esses clientes que fechou através do tráfego pago, vão indicar aí também possivelmente ali logo na frente, no médio, curto prazo. Então, não encerra ali, fechou um contrato de tráfego pago, acabou, não. Ele vai também poder indicar, já que a gente trouxe anteriormente, né, o que fomentou a advocacia foi a indicação, vai ser só mais um canal de aquisição, o tráfego pago, né? Exatamente. Então, hoje, eu não vivo sem digital. Se tirarem o digital, se tirarem o tráfego pago do meu escritório, é como se estivesse tirando as minhas pernas. Eu falo que não investe em tráfego pago é igual beber água. Se você não beber água, você vai morrer. Exatamente. Então, eu preciso disso, eu vivo disso e eu preciso cada vez mais estar no digital e com o apoio e a parceria de vocês, isso se torna realidade. 10 meses, quase um ano agora. Exatamente. Completou 11 meses, na verdade, ninguém hoje, fica né? 10 meses, ninguém fica 11 meses numa parceria se não tá dando resultado, né, Valdo? Não, e acreditando um no outro, que é o mais importante. Exatamente. Um segurando a mão do outro para poder os dois ter o ganha-ganha, que é o Cara, a resultado confiança final. no processo, né? Imagino que vai ter muito escritório, advogado que já investiu em tráfego, não teve resultado. E a maioria deles, né, Tomás? A gente sabe disso. Evaldo também, com certeza, já teve algum amigo, colega seu que te falou isso, cara. Então, o cara, às vezes, contratou uma empresa, fez por conta própria, colocou ali um dinheiro ali em mídia, né? Não entendia muito o processo, foi entendendo ali aos poucos, mas às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, não deu resultado, às vezes não conseguiu converter ninguém, e o cara simplesmente fala, esse negócio não funciona. Sim. O que você tem pra dizer pra esse cara, velho? Porque você também já passou por isso, Sim, Evaldo? já passei por isso, já passei por essa ansiedade de não dar o resultado que eu gostaria de ter acontecido naquele momento, naquele primeiro 1 mês e 15 dias depois de contratado com a THS. O Evaldo passou exatamente por isso, né? Exatamente. A gente fez algumas reuniões de alinhamento, o Tomás estava mais por dentro ainda, porque estava um pouco ansioso, mas tem que entender o processo. Sim. A gente conversou isso no almoço também, Exatamente. né? De entender o processo. Exatamente. É fundamental que a gente entenda o processo para que a gente consiga ter o resultado lá na frente. Vai demorar um tempo? Sim, vai demorar. Até a inteligência artificial do Google entender e buscar os leads que tu necessita, a tua persona, para poder fechar negócios, leva um certo tempo. Sim. Então, a gente precisa ter essa paciência. Eu diria que a palavra-chave é paciência. Sim. Ter menos ansiedade, acompanhar as campanhas, ver com o teu parceiro quais os ajustes finos que tem que serem feitos ali para poder melhorar. Seja no comercial, seja no marketing. Né? Exatamente. Andam juntos, não tem jeito. Andam juntos, andam de mãos dadas. Exato. Feito isso, aguardar, porque vai acontecer, vai ocorrer. Eu digo isso porque eu vivo isso todos os dias, então eu sei como funciona. Eu aprendi a duras penas, vamos dizer assim, né? A base de calmantes, vamos dizer assim, que as coisas estavam acontecendo. Sim, então, o processo é fundamental. Quando a gente acredita no processo, o resultado é uma mera consequência. Cara, excelente, excelente. Você acha que o mercado jurídico, cara, que os advogados, né, a advocacia em si, é atrasada nessa questão de marketing? Hoje, no seu networking de escritórios de advogados, como é que tá esse pensamento da galera? Tem muitos advogados mais antigos que vivem de relacionamentos. Então, esses advogados estão satisfeitos? Estão acomodados? Eu acho que eles estão satisfeitos porque eles são uma minoria, então eles têm os acessos necessários para poder ter grandes contratos. Então, eles não vão precisar do digital para isso. Minoria. Mas eu vejo uma crescente em relação ao digital no mercado jurídico, porque há uma disseminação muito grande de empresas que atuam nessa área para poder ajudar advogados nesse sentido. Eu acho que o caminho é esse, é um caminho sem volta. A gente precisa ter isso em mente porque é uma questão de sobrevivência. Hoje, a gente brinca no meio jurídico que é engraçado, né? O cliente, ele chora para poder te pagar 5, 6 mil reais e tu tem que parcelar aqueles 5, 6 mil reais, mas cai no golpe do falso advogado e pagam 20, 30 mil numa hora com uma falsa promessa de receber 100, 200 mil. É um paralelo absurdo. Absurdo. A gente não vive de assistencialismo, cara. A gente precisa trabalhar. A gente precisa receber... como eu diria, não é uma profissão estável. Ela oscila e muito. É uma atividade de risco? Sim, é uma atividade de risco. Mas como que essas pessoas caem nessas falsas promessas e deixam de pagar os honorários necessários que o advogado está propondo para poder resolver os seus problemas? Então, onde eu quero chegar com isso? Eu acho que é importante, sim, mudar o mindset desses advogados, principalmente os que estão começando agora e que precisam se posicionar, buscar empresas sérias, como a empresa de vocês, para poder ajudá-las nesse sentido, do marketing digital e do posicionamento,
tanto na Meta e no Google. E confiar no processo. comercial também, né? A gente tem questão muito de braço, a questão forte comercial, sair Aham. do operacional, pensar como empresário, ir para o estratégico, trabalhar com relacionamentos, deixar a THS trabalhar, deixar o teu comercial trabalhar, deixar a tua área de vendas trabalhar, para você poder delegar e ter mais liberdade geográfica, autonomia e qualidade de vida junto com a tua família e também pensar no futuro, ter uma perspectiva melhor, sair do operacional para não ficar engessado esperando que alguém bata na tua porta. Eu acho que hoje em dia o advogado moderno ele tem que pensar dessa forma. E eu, graças a Deus, pensei dessa forma, ainda estou num caminho longo, mas é um caminho que eu sei que lá na frente vai trazer grandes resultados. Caminho, né? 7 dígitos faturados aí, múltiplos contratos de imobiliário, né, cara? E é importante você que tem um escritório, que às vezes tá vendo que o faturamento tá caindo, ou até mesmo você teve uma experiência ali que não foi tão interessante no tráfego pago, escute, ouça ali quem tem resultado, quem tá tendo resultado de 7 dígitos faturados aqui, então... Em 10 meses, né? 10 com meses, investimento inicial de 1.200, mil e poucos. Exato, então é importante, se você quer subir o nível, aumentar o faturamento, ter mais qualidade de vida, como o Evaldo trouxe muito bem, é importante você ter olhares para outros canais de aquisição. Hoje a gente está falando de tráfego pago muito, mas você ter essa visão como empresário, um empreendedor, não ali apenas como um advogado, né, Arthur? E até uma frase polêmica, eu até falei com você no almoço, né, o Evaldo, que eu falo isso em minhas consultorias também, tem alguns advogados levam isso bem, outros levam mal. Que a frase é o seguinte, o advogado que ganha mais dinheiro hoje, né, Val? Não é o advogado que tem mais pós, não é o advogado que tem mais PhD, que tem mais mestrado, né, que fez 1 milhão de cursos. Cara, não é isso. Né? E não tô falando que isso não é importante, isso é deixar muito claro. Sim, não é importante, é óbvio, é muito importante, não tem como, né? Você tem que entender do negócio também. Abre portas. Claro, né? Claro. Conhecimento mas é a base, o que ganha né? mais dinheiro é o cara que sabe vender mais. E ponto final. E ponto final, por quê? Esse cara começa a vender muito e, às vezes, a técnica dele nem é a melhor do mundo. Exato. Mas o que ele vai fazer, então? Ele vai estar fazendo receita e vai pegar um tanto de advogado bom pra caramba pra atender ali no operacional. Exatamente, o advogado menos esse qualificado... Esse é o empresário, esse é literalmente o empresário. Esse é o empresário. Não é? É o advogado menos qualificado, mas que sabe os caminhos para poder alcançar grandes resultados. Não adianta tu ter PhD, mestrado em Harvard, não. Não é isso, cara. É louvável? Sim, é louvável. Mas abre porta, sim, dá acesso, com certeza. Mas tem gente menos qualificada... Ganhando muito mais dinheiro que... Ganhando muito mais dinheiro e entendendo como que funciona o mercado. É o que acontece, que eu te contei, né? Nas consultorias direto, toda semana, né? Eu faço muitas consultorias, então chega muito escritório, assim, cara com 45 anos de escritório mesmo, de estrutura, cara idoso, mais velho mesmo e tal, e revoltado, completamente revoltado na reunião, por quê? Pô, Arthur... Tô vendo, tô 45 anos de escritório, construí isso aqui tudo no gogó, né? Foi batendo sapato, tudo no network, não sei o que e tal. Agora eu tô vendo essa meninada aí na advocacia, né? Faturando como é que você tá faturando? Que é isso, cara? Que é isso? Esse pessoal desbarbado, ele falou até de mim, assim, né? Eu falei, cara, entende o jogo. Mudou, o mercado mudou completamente. Não é mais assim, né? Teve o Provimento 205 de 2021, que mudou completamente essa questão. Sim. Teve a pandemia também, que digitalizou muito, né? A advocacia, as audiências virtuais e tudo mais. Então, ele tem que acordar pra isso. Até porque, né, Valdo? Isso que é muito importante. Eu sempre dou essa visão de mercado nas consultorias que a gente faz, porque... O provimento da OAB que regulamentou a publicidade, o marketing para os escritórios, tem 5 anos. Tem 5 anos. É muito novo. Você tem quanto tempo de advogado já? Eu tenho 21 anos. 21 anos. O provimento tem 5 anos. E olha o resultado que o Evaldo já trouxe hoje. Imagina isso daqui mais 5, mais 10, mais 15. E não somente o resultado que pode ser alcançado, mas que pode ter certeza, para quem tá me ouvindo aqui também, né? Todo mundo, a audiência toda aí, que a barreira de entrada vai subir. Sim. Não vai ser mais 1.000 e pouco. Então, a gente fala isso, né? É o mar azul. Né? Aqui em Minas a gente fala muito, né? Passarinho que acorda cedo, bebe água mais limpa. Exatamente. Então tem que abrir. É um momento, seria agora, né? A gente só tem uma certeza que a gente tem, né? Eu falo muito isso, cara. O melhor momento para você investir em tráfego pago era quando saiu o provimento. O segundo melhor momento é agora. Essa é a certeza que a gente tem, porque vai ficar cada vez mais caro, cada vez mais sofisticado, cada vez mais escritório investindo, e a concorrência vai estar subindo, e os números vão aumentar também o lead cada vez mais caro. Se pegar suas campanhas de 1 ano atrás e as campanhas de hoje, pode ter certeza, o lead está mais caro. Sim. E não somente para o Evaldo. Para a gente também, os anunciantes. Claro. O Meta começou a cobrar 12% de imposto esse ano. Exatamente. Diretamente da fonte, porque o governo taxou ele vai passar pra gente. E o Google esse ano não, até fez propaganda falando, a gente não fez, mas ano que vem eles vão fazer. Sim, porque eles vão jogar pra gente. Então tem que ter essa mentalidade, tem que entender o agora, tem que ver que é um investimento, que não é custo e que pode levar uma estrutura, um comercial ali, um escritório realmente, cara, para outros níveis. Sim. Isso tem que ficar muito claro aqui pra todo mundo que tá ouvindo a gente e tá querendo
crescer. Com certeza, com certeza. Boa, mas vamos lá, Evaldo, vamos falar aqui um pouco agora do contexto do direito imobiliário em si, né, cara? Teve uma pesquisa da revista Folha ali em 2023, 2024, Folha de São Paulo, apontando que mais de 60% dos imóveis no Brasil são irregulares. Até falo muito isso nas nossas pesquisas internas da THS, que a gente tá muito forte nesse mercado também, né, captando cliente desse tipo de área. Cara, eles foram otimistas. O número é bem maior, chega a beirar 80%, 85% do volume de imóveis regulares. Além disso, né, uma área interessante, porque tickets de contrato bons e tem honorários iniciais. Eu queria ouvir um pouco de você, cara. O que você vê do mercado imobiliário? Você até comentou no início do podcast a questão da região ali de Itapema, de Navegante do Sul ali, né? Basicamente. Mas o que você tem para me trazer, assim, de divisão? Porque eu vejo poucos profissionais qualificados para atender essa demanda. Sim, com certeza. Você também tem esse caminho, cara? Tem pouca gente especializada no assunto para atender a demanda que é muito grande e que tem um crescimento muito grande, principalmente na região onde eu atuo, que é na Florianópolis, Grande Florianópolis, litoral norte de Santa Catarina, porque tem muitos investimentos naquela região, na construção civil, principalmente Itapema, Balneário Camboriú, Porto Belo, Bombinhas, porque é uma região bem litorânea ali, então tem muita gente saindo do sudeste do país e buscando tranquilidade no sul, e construtores e incorporadores estão buscando empreendimentos naquela região, só que é uma região que tem muitos imóveis irregulares. Tem poucos advogados especializados no assunto, muita demanda, e isso é o ouro. Para quem entende também. Para quem entende do assunto, Exato. que é muito complexo. Exatamente. A gente precisa entender a complexidade da região para poder entender qual o resultado que eu posso entregar para aquele cliente. E a gente já tem essa experiência lá dentro do escritório, entende a realidade do cliente, entende a complexidade do assunto, o que precisa. A grande maioria dos clientes buscam a uso capião para poder regularizar o imóvel deles, que tem muita gente que confunde. Doutor Evaldo, eu preciso saber se eu posso regularizar o meu imóvel. É porque eu tenho um documento aqui que é um contrato de gaveta, que uns dizem que é escritura pública, e uns dizem que eu já sou o dono do imóvel. Mas não é. Tu não é o dono do imóvel. Tu tens um documento que não te dá propriedade. Tu tens um contrato de gaveta, um contrato entre particulares. Você não consegue nem vender o imóvel, né? Tu não consegue vender o imóvel. Passar para inventário. Nada, porque tu tá com o imóvel fora do mercado. Tu não consegue fazer nada com ele. Então, tu precisa buscar... Isso é muito importante, porque tem muita gente que a gente fala, tráfego pago para direito imobiliário, que a gente tem uma especialidade muito grande nessa área. Mas é porque o ticket alto não vai dar certo. Cara, primeiro que é uma área de necessidade. O cara não consegue vender, então ele vai ter que fazer. Então, se ele chegou no seu comercial, a gente conseguiu gerar um lead, né? Nesse formato que a gente chama de MQL, né? Um lead minimamente qualificado pelo marketing, uma pessoa que tem um imóvel uso capião, uma pessoa que tem um inventário com bens imobiliários, chegou no escritório, ele precisa de regularizar. E o seu processo comercial precisa de garantir que seja com você. Porque ele precisa, é uma necessidade, ele não consegue dar... Tem uma outra demanda também que é muito latente, né? Principalmente nessa área, é atraso de obra. Tá tendo muitas construções, né? Exatamente, tem muitos empreendimentos, pessoas que adquirem um imóvel na planta, com uma promessa de entrega daqui a 2, 3 anos, passou os 2, 3 anos, não foi entregue a obra, não levantaram nenhum tijolo, tem um prazo de prorrogação de mais 180 dias para entregar a obra, esse prazo passa, que é um prazo contratual, e aí já dá um ensejo para o consumidor que está adquirindo aquele imóvel a desfazer o contrato, fazer um distrato imobiliário, cobrar multa pelo atraso na entrega da obra e mais o dano moral que foi gerado porque foi criada uma falsa expectativa de que ia receber aquele imóvel naquela data e a construtora disse que não, porque choveu, porque foi caso fortuito, porque foi força maior, porque não tinha funcionário. Cara, a atividade de risco do empreendimento, do construtor e do incorporador, ele tem que lidar com isso, ele tem que absorver isso para poder entregar isso. E isso tem que estar planejado antes de começar a obra. Então, tem muita demanda nesse sentido que o Tomás falou, que é importante e que tem muitas pessoas que não têm conhecimento. Que agora, passou o tempo, o que eu vou fazer? Eu estou com um contrato aqui na mão, uma promessa de compra e venda, onde eu vou receber lá na frente uma unidade imobiliária e eu acabo não recebendo. Olha só. Então, é uma demanda muito grande que tem crescido também naquela região de Itapema ali e Balneário Camboriú, que as pessoas estão buscando auxílio jurídico para poder ter o seu direito garantido. Percebo que tem uma defasagem tanto profissional da área jurídica, mas também especialistas do tráfego pago que consigam atender. Sabe o que é uso campeão? Às vezes você vai chegar com uma agência que é genérica, vai perguntar uso campeão. O gestor vai dar campeão. Aquela coçada na cara. Uso campeão, uso capitão. A gente
Meu Deus. A gente só vê o gestor coçando a cabeça assim, então, muito importante, principalmente quem fez uma contratação de, às vezes, uma agência que é genérica, que não teve uma experiência, a importância de contratar uma agência ali que tenha domínio, siga o provimento, entenda o nicho, então, também passa muito por isso. Eu vejo defasagem tanto na parte jurídica, mas também de agências que entendam ali como que é o público-alvo para chegar e gerar um contrato, né, Arthur? Cara, até porque o mercado hoje de agências, de marketing jurídico, etc., é muito voltado para trabalhista, previdenciário, consumidor e bancário. É isso que o mercado fala. Sim. E eu não conheço nem... A gente sabe, na verdade, a gente Que são ações recorrentes, são ações de massa. Exato, Que... êxito. E você volume. E no direito imobiliário, o que a gente trabalha? Não é quantitativo, é qualitativo. Exatamente. Né? Então, poucos contratos gerados no mês, a gente consegue gerar um impacto muito grande dentro de um escritório, dentro de uma operação. Sim, uma advocacia lucrativa. Eu diria que o direito imobiliário é uma das áreas do direito que a advocacia lucrativa é um ponto fundamental, porque não é qualquer cliente. Eu comecei com esse primeiro cliente que eu comentei com vocês, que foi dia 13 de julho, que entrou para dentro do escritório, e é um cliente de alto nível. Porque o meu público, com o tempo, foi mudando. O meu público foi se qualificando com o tempo. E eu acompanhei isso. O meu escritório acompanhou essa qualificação, porque eu tinha que me qualificar também para eu poder atender a contento a demanda que o cliente trazia para dentro do escritório. Então, hoje, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu não pensaria que eu estaria conversando hoje com incorporadores, no mesmo nível de assunto, com construtores, com pessoas, clientes de alto poder aquisitivo que estão fazendo negócios milionários com seus imóveis. Eu não imaginaria isso, e hoje eu estou aqui, falando com esse pessoal faz parte da minha carteira de clientes, e isso automaticamente eleva o nível de qualidade da minha advocacia. Porque eu sei que eu consigo entregar para eles o que eles necessitam, que não é uma coisa básica. Eu não estou me prostituindo. Eu estou buscando o alto nível, eu estou escalando o nível do meu escritório de acordo com o público de clientes que entram dentro do meu escritório, que é um nível bem acima da média nacional. Não é preço, né? É valor, né? Exatamente. Até um outro ponto também destrincha, né? A parte de holding patrimonial, que está muito em alta no mercado, né? É muito comum um advogado imobiliário também pegar a parte ali de holding, a parte de sucessões, inventário, né, que está muito interligado, que não só estende a parte de regularização e atrás de obra. Não, tem toda uma demanda que pode também estar fluindo, né? Sim. E não é nem falando mal, né? A gente não está falando mal das áreas de êxito, de forma alguma. A gente também tem muitos cases, né, de trabalhista, previdenciário, basicamente todas as áreas aí hoje. Mas a gente tem hoje, no nosso contexto de operação na THS, cara, a gente tem gestores, a gente conversamos sobre isso, né, cara? Um gestor de tráfego hoje que ele só atende escritórios que trabalham com imobiliário. E ele não vai chegar na reunião e falar o que é um uso campeão. Uso campeão. Não. O cara entende, obviamente, da jornada do cliente, ele só sobe campanha disso, então fica algo muito mais assertivo, né? É um atalho, a gente fala muito isso, né, Evaldo? De pagar ali, às vezes, mentorias, assessorias, consultorias, pra gente conseguir, de fato, um atalho dentro de uma operação, dentro de um escritório de advocacia, né? E, cara, queria ouvir de você agora, olhando pra câmera ali depois, a sua câmera ali, né, que a gente tá posicionado, cara, queria que você falasse um pouco pra esse advogado, pra esse empresário também, né, que tá buscando uma assessoria de marketing, de tráfego, que quer delegar isso com mais segurança. O que você recomendaria para ele aqui da THS também, nessa parceria que a gente já está de longa data e vai seguir, claro, né? Se Deus quiser, por muitos anos aí, gerando muito impacto, para a gente poder finalizar aqui esse podcast. Maravilha. Para considerações finais, pessoal, eu diria para os colegas advogados que vão assistir esse podcast que é extremamente importante ter uma empresa com gestão de tráfego que esteja alinhada com os negócios do escritório. É fundamental que essa empresa ela tenha conhecimento, no nosso caso específico, do direito imobiliário, em regularização de imóveis, para poder entender qual a dor desse cliente, para que esse cliente venha quente para dentro do escritório, para que não dê tempo de esfriá-lo e, ao mesmo tempo, fechar esse contrato. Outra coisa que é extremamente importante é nichar o mercado dentro do teu escritório. Não se torne um advogado genérico. Faça o nicho de mercado necessário para você se tornar autoridade naquele assunto, ter conhecimento naquele assunto. Ah, mas doutor Evaldo, eu vou deixar de ganhar no crime, eu vou deixar de ganhar no trabalhista. É do negócio, vai acontecer. Eu busquei esse propósito, estou deixando de ganhar em outras áreas que já me procuraram, porque eu tenho um propósito de regularizar imóveis. Então, eu entendo a dor do cliente, eu sei o perfil do meu cliente, eu sei o que ele precisa, eu sei o que vai acontecer lá na frente se ele não fechar comigo, ele vai ter prejuízo.
Eu sei o que vai acontecer lá na frente se ele fechar comigo, ele vai ter benefício. Então, tudo isso faz parte de um processo de entender a tua persona, de entender o que tu pode entregar para o teu cliente, de buscar o autoconhecimento, de buscar a qualificação necessária e de atuar como empresário. Cabeça de empresário para advogado. O advogado de hoje não é mais aquele advogado de 20 a 30 anos atrás. O Evaldo de 20 anos atrás não é mais o Evaldo de hoje. O Evaldo que batia a sola de sapato e com uma pastinha na mão, batendo de porta em porta, em busca de professores para poder fechar contratos no Rio Grande do Sul, não é mais o mesmo Evaldo de hoje. Hoje eu estou sentado na minha cadeira, trabalhando, fazendo negócios, fazendo network e sabendo que por trás de toda essa estrutura eu tenho a THS que entende meu negócio, eu tenho um comercial que sabe a dor do meu cliente, eu tenho um marketing que vai fazer um processo de remarketing para aquele cliente que estava lá no ano passado na dúvida e agora nós vamos fazer um follow-up com ele para poder trazer ele de volta para o nosso lado. Então, essa estrutura toda faz parte do processo. Só que para fazer parte desse processo, eu preciso investir. Porque o investimento em tudo isso que eu acabei de comentar vai te trazer o resultado necessário lá na frente. E mudou muita coisa, Evaldo? Mudou muita coisa? Demais, gente. Demais. Mudou muito e mudou para melhor. Cara, excelente. E vai mudar cada vez mais. Excelente. Show. Então, posso concluir aqui nosso podcast? Então, olhando aqui para a câmera, você que é um empresário, tem um escritório de advocacia, é um advogado, está precisando de crescer a sua advocacia, entender como que funciona todo esse jogo, né? Como é que o tráfego pago pode mudar completamente a sua realidade. A gente teve aqui um breve depoimento, essa conversa aqui que a gente teve com o Evaldo, tá? Entre em contato com a THS, a gente é uma empresa especializada, né? Principalmente temos essa questão de nicho, né? Estrutura operacional mesmo interna, então, tendo uma equipe que entende muito da questão do imobiliário, temos outras áreas também, como família, sucessões e todas as outras, na verdade. Mas hoje, né, eu queria trazer um grande case, a gente trouxe um grande case lá de Florianópolis, aqui para Belo Horizonte, conhecer um pouquinho da nossa estrutura também. Espero voltar mais vezes, viu? Excelente, com certeza. Foi bem tratado, Evaldo? Foi bem com tratado. Com certeza, fui tratado como um rei, gente. Conheceu o Mineirão. Jogador caro, né? Jogador caro. Meu pai até o pé dele lá no Mineirão. Lá, já tô na calçada da fama do Mineirão. Entendedores entenderão. É isso aí, entendedores entenderão. Então, se você quer entender um pouco mais dessa estrutura, quer crescer, quer parar de depender de indicação, quer ter um processo previsível, tá, de captação de clientes, entre em contato com a gente. Vai estar aqui na bio desse vídeo, tá, desse corte. O nosso link da THS, entre em contato lá, vai ter o link da bio. E também, se você quer conhecer um pouco mais da história do Evaldo, o Evaldo também vai começar aí nessas próximas semanas, tá? Estamos estruturando junto com ele também alguns processos de consultorias, de mentorias. Vamos deixar aqui também o contato dele para você falar um pouco com ele também, claro, né? Se quiser conversar com ele para entender um pouco mais dos nossos processos, eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês também a tomar a melhor decisão, que é contratar aí uma assessoria especializada para crescer o seu escritório. É isso, finalizamos? Show! Você que ficou até o final aqui, agradeço pelo tempo, tá? Indica para um parceiro, algum advogado, algum escritório para estar assistindo esse podcast. Com certeza pode agregar muito para ele. Esse é o nosso primeiro THS Cash. Até a próxima. Valeu! Valeu!